Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Lembre-se de inscrever-se, clicar em gostei nos conteúdos. Eu sou João Vitor Wrobleski e apresentarei a temática de hoje. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito de pesquisa científica. Isso é um tema que eu já venho trazendo em outros vídeos, em outros momentos, já venho alertando a respeito da necessidade de se ter cautela ao ler uma pesquisa científica, ao interpretar estudos que são realizados, mas recentemente em uma discussão com uma pessoa, um colega que eu tenho o prazer de participar de um estágio pós-formação junto com ele, que ainda está em formação, e esse colega traz algumas discussões científicas bem relevantes e interessantes. Ele é mais afeito ao lado científico do que eu. E em uma discussão recente, nós estávamos comentando a respeito do perigo de você interpretar de uma maneira apressada ou não analisar de uma maneira mais crítica uma pesquisa científica. Então, quando você pega um artigo, uma tese, uma monografia para ler, a gente sempre parte do pressuposto de que como esse conteúdo ele é produzido dentro do espaço científico, ou seja, ele é produzido dentro de uma universidade, dentro de um laboratório, ou dentro de um espaço científico, de um espaço de pesquisa, de análise, nós partimos do pressuposto que ele traz dados concretos e confiáveis. Mas é preciso se ter uma cautela com isso. Por quê? Porque os dados, eles são interpretáveis. E essa interpretação ela dá margem para que você utilize esses dados de maneiras mais convenientes ao que você deseja. Infelizmente, eu sempre digo isso, repito várias vezes quando falo sobre a ética na psicologia, eu gostaria de chegar aqui para vocês dizerem, olha, podem ir qualquer profissional confiar no trabalho dele, que o profissional ele passa por uma formação que aborda aspectos éticos e ele tem a obrigação de ser ético no seu atendimento. Assim como eu gostaria também de afirmar para vocês que todo cientista ele tem uma formação científica que privilegia a ética na pesquisa e, portanto, ele deve ser mais fiel aos seus dados do que à sua ideologia de pesquisa ou ao que ele deseja atingir como objetivo e resultado. Porém, eu seria hipócrita se eu fingisse que o mundo é assim. Não é. Infelizmente, as pessoas manipulam dados a favor do que gostam e do que querem obter como resultado. Infelizmente, existem pessoas se dizendo profissionais que não agem de uma maneira profissional e seguindo a ética e os preceitos profissionais. Então, é preciso que nós tenhamos cautela. E nesse sentido, igualmente quando vamos ler uma pesquisa científica, é preciso que tenhamos um olhar crítico. Por quê? As palavras são dúbias. Os dados podem até ser dados confiáveis ou dados com um certo compromisso com a realidade. Porém, esses dados são passíveis de interpretação. E o texto que acompanha esses dados é escrito por uma pessoa que tem sua própria ideologia, que tem seus próprios ideais, que tem sua própria visão de mundo, que tem um uso de palavras característicos seu. E tudo isso faz com que a pessoa nem sempre exprima no seu texto a interpretação mais equilibrada daqueles dados científicos. Então, muitas vezes a pessoa ela apresenta dados que são reais, que são frutos de uma pesquisa séria, mas na hora que ela vai discorrer acerca desses dados, ela puxa muito a interpretação para um lado mais conveniente ao que ela quer dizer, que nem sempre é uma interpretação mais equilibrada. Não existe uma interpretação verdadeira, porque várias interpretações são possíveis e não podemos dizer que necessariamente uma é mais mentirosa que a outra, mas muitas interpretações são extremamente tendenciosas. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito ilustrativo para falar a respeito disso é o suco artificial. Então, quem já bebeu aquele suco que você dilui na água, aquele suco que vem em pacotinho, que é um suco desidratado, é um pó que você mistura na água e dilui para fazer o suco de frutas. Muitas marcas daquele suco trazem na sua embalagem dizendo que o suco contém polpa natural de fruta. E ok, isso é o que diz na embalagem. Por quê? Porque normalmente as pessoas entendem que a polpa natural da fruta, ainda mais se vem com a palavra natural, né, que virou moda alguns anos atrás,
as pessoas entendem que isso é mais saudável. E o suco dizer que vem com polpa natural, tudo bem, é uma forma deles fazerem publicidade, não tá tudo bem, já vou explicar o porquê, mas é uma forma que eles têm de fazer publicidade e cativar público para o seu produto. Porém, quando você vai ler nos ingredientes do suco, na descrição no pacote, do que são os ingredientes, de quais são as porcentagens de cada coisa, você vê que eles colocam lá claramente 1% de polpa natural de fruta. Só que se vocês forem ver a Anvisa, que é a que, se eu não me engano, é o órgão que controla a questão dos alimentos no Brasil, ela permite que tenha mais do que esse 1% de pelo de rato no extrato de tomate. Literalmente. Porque ela considera esses 1% tão insignificante que ela permite que tenha mais do que esses 1% de pelo de rato no extrato de tomate, nas massas de tomate, porque ela entende também que, dado o processo que é utilizado para fazer esse produto, é impossível ser 100% isento de impurezas. Então, ela pelo menos estabelece, olha, não dá para ser 100% limpo, mas vamos ter um controle aí, né? Tem que ter um nível também, um nível aceitável que não faça mal para a saúde das pessoas. Então vocês percebem que esse 1% é tão insignificante que é permitido ter isso de contaminação no alimento. Inclusive, em chocolate tem até 5%, se não me engano, é permitido ter de pedaços de insetos no chocolate. Por quê? Porque eles entendem que o processo de moer o cacau, de fazer todo o beneficiamento do chocolate, é um processo que por si não tem como ser 100% isento de impureza. Então existe até uma certa porcentagem que é aceitável. Então vocês percebam que essa polpa que vem no suco artificial, ela é absolutamente inútil no suco. Essa polpa natural e nada é exatamente a mesma coisa. Não tem sentido nenhum essa polpa ali. Só que é o suficiente para que essa empresa não seja processada por propaganda enganosa. Para que ela coloque como forma de publicidade no pacotinho de suco deles, contém polpa natural, podendo provar que de fato tem, mesmo que essa porcentagem seja completamente irrelevante. Então vocês percebem que eles não estão mentindo, apesar de estarem sendo extremamente antiéticos e completamente mau caráter, se formos tomar um julgamento mais moralista, ainda assim eles não estão mentindo. Eles de fato estão colocando uma certa porcentagem de polpa natural, mas não é uma porcentagem relevante. Infelizmente, alguns pesquisadores tomam certos posicionamentos semelhantes em relação à pesquisa científica. Então você vai ver, por exemplo, pesquisadores afirmando: existem dados que apontam para tal coisa, muitas vezes trazendo referências. Mas quando você vai analisar com cautela e você vai anotando do lado quais são esses dados, quais são as porcentagens que esses dados apontam, você vai ver que muitas vezes essa pesquisa está dizendo o oposto do que o sujeito que está escrevendo o artigo, o trabalho científico está dizendo. Só que sempre existem duas visões. É aquela velha história, eu posso dizer que o copo está meio cheio ou que o copo está meio vazio. Nenhuma das duas pode ser afirmada como 100% falsa. Então vocês vejam que são duas afirmações opostas, em teoria não necessariamente opostas, mas que podem ser comprovadas cientificamente que não estão erradas. E muitos pesquisadores se utilizam de toda essa dubiedade das palavras, de todo esse manejo possível dos dados, de toda essa articulação de texto que é possível de ser feita, para estar afirmando coisas que convêm a eles e para, deste modo, apresentar um conteúdo que pode ser entendido como científico, como dentro dos moldes e padrões científicos, mas que ainda assim trazem dados que não são equilibrados e coerentes com a realidade. Vou pegar um outro exemplo da minha área anterior. Na área anterior que eu fiz de agroecologia, quando foi ser liberado, que hoje a gente já é quase, entre os que entendem do assunto e são especialistas, já é consenso de que o transgênico é uma das piores porcarias que se colocou no mundo. É uma das coisas mais danosas que se fez, foram os alimentos transgênicos. Quando se fez a pesquisa para liberar os alimentos transgênicos, eles fizeram pesquisa em ratos. E eles submeteram esses ratos a uma alimentação transgênica e afirmaram que não houve nenhuma mudança na questão da saúde desses ratos. Porém, essa pesquisa ela foi mantida pelo prazo de 6 meses, que é o prazo da juventude do rato.
ele não está nem em meia vida em 6 meses. 6 meses seria para o rato equivalente a para nós aí por volta de 20 anos de idade. Ou seja, esse rato mal passou da maioridade. Eles submeteram esses ratos à alimentação transgênica e afirmaram que não houve nenhuma alteração na saúde e que por isso poderiam ser liberados esses venenos, essas toxinas que nós temos consumido ultimamente. Porém, uma empresa europeia não ficou muito contente com os dados apresentados por essa pesquisa estadunidense e eles resolveram replicar essa pesquisa, que é uma outra coisa possível no meio científico. Por isso que quando você faz uma pesquisa, você é obrigado a esclarecer todos os métodos que você utilizou para que se alguém queira replicar essa pesquisa para chegar aos mesmos dados que você, essa pessoa tenha como. Quando eles replicaram essa pesquisa na Europa, eles mudaram apenas um fator dessa pesquisa. Ao invés de estender essa pesquisa por 6 meses, como os estadunidenses fizeram, eles estenderam essa pesquisa por até o fim da vida dos ratos. Se eu não me engano, foi estimado em 2 anos e meio, 3 anos de pesquisa. E eles mantiveram durante esses 2 anos e meio a alimentação transgênica com esses ratos. O que eles descobriram? Que logo após 1 ano da alimentação transgênica dos ratos, mais de 50% desses ratos desenvolveram câncer. E que ao final da vida, todos esses ratos estavam com a sua saúde afetada em algum nível pela alimentação transgênica. Então vocês percebam que ambas as pesquisas foram feitas sob os preceitos científicos, mas uma, como se encerrou em um período de tempo curto demais para chegar a dados mais relevantes, ela afirmou o que ela queria afirmar, que não fazia mal para a saúde e que podia ser liberado. A outra pesquisa procedeu da mesma forma, exatamente igual à anterior. Só que como eles estenderam mais o prazo da pesquisa, eles conseguiram afirmar o completo oposto, que não só faz mal em algum nível, como faz mal para a saúde de todos, o transgênico. Então vocês percebam como são duas pesquisas semelhantes, porém só o período no qual a pesquisa ocorreu altera completamente os dados. Isso é relevante para que a gente entenda, quando vamos ler um conteúdo científico, nós tenhamos esse olhar crítico e entendamos qual é o espaço de tempo que esse conteúdo científico foi produzido, qual é a amostra desse conteúdo, é uma coisa importantíssima. A amostra é o número de sujeitos, quais são os sujeitos submetidos a essa pesquisa. No caso da pesquisa que eu relatei anteriormente, são os ratos. No caso de pesquisas da psicologia, por exemplo, são seres humanos. Nós somos o objeto de pesquisa da psicologia, da história, da antropologia, da sociologia. O que é importante eu entender nisso? Eu estou lendo uma pesquisa. Qual é a amostra dessa pesquisa? O sujeito está afirmando, a população se comporta de tal maneira devido a isso, isso e isso. Qual é essa população? Qual é a parcela dessa população que esse sujeito pegou como amostra para estudar? De onde é essa população? Qual é a faixa etária? Qual é a condição social? Eu não tenho como fazer uma pesquisa no sul do Brasil e fazer uma afirmação de que esses dados são relevantes e válidos para o Brasil inteiro. Se você pegar o sul e o norte e o nordeste do país, você vai ver que as diferenças culturais são gritantes. As diferenças religiosas, as diferenças de interpretação e visão de mundo, as diferenças étnicas, as diferenças de cotidiano, são inúmeras diferenças. Eu não tenho como fazer uma pesquisa localizada no sul ou o inverso, fazer uma pesquisa lá no nordeste e afirmar que esses dados são válidos para o Brasil inteiro. Para mim fazer uma afirmação dessa, no mínimo, eu teria que pegar amostras de cada estado do Brasil. Isso seria bastante inviável, considerando que o Brasil atualmente tem mais de 200 milhões de brasileiros. Se eu pegar 2 milhões de brasileiros como uma amostra, como um recorte de amostra para uma pesquisa, eu vou estar fazendo uma pesquisa com 1% da população. Em porcentagem, é um número muito baixo para uma pesquisa. É um número bem baixo. E se você pensar
o dado desse número, ou a quantidade de pessoas que está nesse 1% é 2 milhões. Não são poucas pessoas, mas ainda assim, em porcentagem, é um número bastante baixo. Então vocês percebam a dificuldade. Por isso que hoje vocês vão ver muito mais pesquisas localizadas, pesquisas que afirmam o seguinte: em uma pesquisa foi constatado que a população de tal cidade, de tal estado, de tal faixa etária, de tal condição social apresentou esses resultados. Por quê? Para ser justamente uma pesquisa mais equilibrada e mais verídica. Porque se eu estabeleço claramente qual foi a minha amostra, eu consigo deixar claro que esses dados só são aplicáveis àquela população. Porque se eu for fazer uma pesquisa que eu queira expandir esses dados como relevantes para o Brasil inteiro, eu tenho que fazer uma pesquisa com a população do Brasil inteiro. Mesmo que não seja com 100% da população, que seja com uma amostra, mas essa amostra vai ter que contemplar todos os estados do Brasil. E como eu mencionei, só 1% da população são 2 milhões. Não é uma amostra fácil de se fazer. Imagine analisar os dados de 2 milhões de brasileiros. É muita coisa. E é a única forma que eu tenho de fato afirmar que esses dados podem ser estendidos ao restante do país. Sempre quando vocês pegarem uma pesquisa científica, um artigo, uma monografia, uma tese, tenham essa cautela. Prestem atenção na articulação de palavras que o autor utiliza, prestem atenção nos dados que esse autor traz, leiam esses dados por vocês, primeiro, sem dar tanta relevância à interpretação do autor. Tentem vocês interpretar esses dados, depois sim analisa qual foi a interpretação que o autor dá a esses dados, vê se essa interpretação está coerente, se ela não está muito forçada, se ela não está muito manipulativa, muito no sentido de querer dizer coisas que não são tão evidentes nos dados. Porque é aquela história. Eu posso ver uma marca no chão e dizer que é possível que essa marca seja de um cavalo. Pode também ser de um cachorro, pode ser de um carro, pode ser de qualquer outra coisa. Se eu não sou um especialista em reconhecer marcas no chão, talvez eu não consiga necessariamente ter uma confiabilidade dizendo o que é. Então eu não estou mentindo, mas eu estou dando uma informação que é muito duvidosa e que é muito ampla. Então tome muito cuidado com pesquisas muito amplas, com dados científicos que dão margem para muita interpretação, para interpretações muito amplas, porque esses dados talvez não sejam tão confiáveis. Talvez esses dados possam ser interpretados ao bem querer de cada um. Eu sempre tomo como exemplo também os autores. O texto autoral não é tão diferente. Lembremos que apesar de as pesquisas científicas trazerem muitas vezes, principalmente para o lado mais das exatas, trazerem dados numéricos, esses dados numéricos são expressos e explicados através de texto. E lembremos que Freud é usado tanto por feministas para defender que foi um autor que trouxe uma relevância para a sexualidade da mulher em uma época que a mulher era tratada absolutamente como objeto e era completamente desconsiderado o aspecto sexual da mulher, como também é utilizada por outras pessoas para afirmar que o Freud era extremamente machista porque ele considerava que a mulher tinha inveja do pênis, porque ele considerava isso, aquilo. Você tem, por exemplo, o Nietzsche, que foi uma pessoa que declarou a sua aversão ao racismo, aos tipos de preconceito étnico, aos tipos de preconceito e intolerância contra culturas diferentes, e que ao mesmo tempo foi utilizado pelo nazismo para embasar a ideologia. Então vocês percebam o quanto um autor pode ser utilizado ao bem querer de cada um, fazendo muitas vezes uma interpretação parcial. Às vezes não é nem que a pessoa mudou o texto do autor, mas se você faz uma análise parcial, se você pega só um trecho do texto de um autor, você pode afirmar muitas coisas. Você pode afirmar coisas completamente opostas ao que o conteúdo como um todo diz.
Eu, inclusive em discussão com esse colega que me esclareceu algumas coisas, que me trouxe muitas ideias, não só para esse vídeo, como imagino que virão outros aí também a partir das discussões que tivemos hoje. Foram discussões muito interessantes. Foi muito importante para mim estar fazendo essas discussões com ele, e eu ainda mencionei com ele o quanto é intrigante o fato de que até hoje muitas pessoas utilizam algo que o Freud disse nas primeiras obras, às vezes em dos primeiros textos que ele escreveu, e que ele passou todo o restante da obra. Mais de 20 anos ele passou negando aquilo que ele disse, no sentido, não negando de ter dito, mas negando no sentido de não faz sentido. Eu disse naquele momento porque é o que me pareceu, mas depois, pesquisando melhor, eu entendi que não é isso. Ele passa todo o restante da obra esclarecendo que não é aquilo. Que inicialmente ele pensou que era aquilo, mas não é aquilo. E as pessoas pegam esse primeiro texto e ficam afirmando que o Freud disse isso. Sendo que, sim, ele disse. Mas ele passou todo o restante da obra dizendo o contrário daquilo e afirmando, olha, naquele momento eu disse isso porque foi o que me pareceu. Um exemplo claro disso é a questão do abuso. Freud afirmou inicialmente que as histéricas possivelmente eram crianças que tinham sido abusadas sexualmente durante a infância, tinham sido submetidas a abuso principalmente pelo pai. E aí, isso foi uma afirmação muito no início dos estudos psicanalíticos do Freud. Ele passou todo o restante da sua obra esclarecendo que não, que pode sim ocorrer uma situação de abuso e isso desencadear um quadro histérico, como pode ser uma mera fantasia da criança, que a fantasia tem o mesmo efeito do abuso em si. Psicologicamente falando, uma criança que fantasia ter sido abusada, ela pode criar todo o quadro clínico de uma criança que foi abusada. Só que as pessoas ainda dão atenção àquilo e muita gente afirma hoje que uma pessoa, se tem algum nível de transtorno psíquico, foi abusada, sofreu abusos durante a infância. Então vocês percebam como as pessoas, pegando uma parte recortada da obra, conseguem afirmar coisas que são muitas vezes opostas ao pensamento como um todo do autor. Na pesquisa científica não é diferente. Eu já vi, infelizmente, muita pesquisa mal produzida, já vi muito artigo nos quais o autor pega frases isoladas de um outro autor e dá um sentido próprio para elas, no qual o autor do artigo pega dados e dá uma interpretação tendenciosa para esses dados. Então eu posso pegar um dado e dizer, uma pesquisa aponta que parte da população age assim. Só que muitas vezes essa mesma pesquisa aponta que essa parte que age assim é 5% da população. Os outros 95% agem diferente. Só que aí eu pego esses 5% que agem assim e afirmo como se isso fosse uma máxima válida para a população inteira. Que é justamente o completo oposto do que a pesquisa está mostrando. Mas eu posso afirmar isso de uma maneira sem necessariamente mentir. Porque se eu digo que a pesquisa aponta, dados apontam que uma parte da população age assim, eu estou falando de certo modo a verdade. Eu não estou sendo honesto, mas eu estou falando a verdade. Porque de fato a pesquisa aponta que parte age assim. O que eu não estou dizendo é que essa parte que age assim é completamente insignificante diante do todo que age diferente. Então é preciso ter um nível de cautela muito rigoroso ao se analisar pesquisas científicas. Infelizmente, como eu disse, eu gostaria de acreditar que todo pesquisador é ético, que todo pesquisador é cuidadoso e que tem um zelo extremo pela pesquisa e pela qualidade do seu trabalho. Infelizmente, não é a realidade. Existem sim muitos pesquisadores éticos, existem sim muitos pesquisadores que fazem um trabalho de excelente qualidade, mas existem também pessoas mau caráter que estão utilizando dados e pesquisas para afirmar suas próprias ideologias, para afirmar seus próprios preconceitos e, infelizmente, fazendo isso de uma maneira científica. Porque afirmar preconceito de uma maneira vulgar, de uma maneira popular, é uma coisa. É errado, é ruim, é prejudicial. Mas, ao menos, a pessoa não traz dados querendo embasar o seu preconceito. Infelizmente, temos sim pesquisadores que trazem dados embasando seus preconceitos.
mas que não são dados honestos. Muitas vezes são dados verdadeiros, mas não honestos. Por quê? São dados que refletem de fato uma pesquisa, mas que não apresentam o todo da pesquisa, que não apresentam o fato de que você muitas vezes pegou uma amostra extremamente localizada que você sabia que ia dar o resultado que você queria. É muito fácil manipular uma pesquisa científica, infelizmente. É fácil manipular uma pesquisa científica quando você conhece o método científico. É aquela velha questão. Se você conhece como funciona a mentira, você inevitavelmente aprende como mentir. Se você é ético, você não fará. Mas temos clareza de que nem todo mundo é ético. Então você pode, como eu mencionei na pesquisa com os ratos em relação ao transgênico, você pode encerrar uma pesquisa antes que ela mude os resultados. Então você começa a ter os resultados que você quer para a pesquisa e você encerra a pesquisa antes que esses resultados mudem de lado e apontem outra questão que não a que você quer discutir. Você pode escolher uma amostra para a tua pesquisa que seja extremamente localizada e que você sabe que vai dar o resultado que você espera. Eu fazer uma pesquisa entre a parcela da população mais carente, que passa fome, que está na miséria, é um resultado. Eu fazer uma pesquisa com a população que é tida como de uma classe média, de uma classe alta, que tem comida boa todos os dias, que tem conforto em casa, são outros resultados, são outros dados. Em uma mesma região, com uma população que tem um convívio próximo, mas que tem realidades totalmente diferentes. Então, eu posso manipular de vários modos a pesquisa. O que me garante que uma pesquisa tenha sido menos manipulada? Eu analisar, primeiro, qual é o critério científico utilizado, qual é a amostra utilizada nessa pesquisa, quais são as afirmações que o autor dessa pesquisa faz. Esse autor está fazendo afirmações coerentes com a amostra dele? Ou ele pegou como amostra uma população de uma única cidade e está estendendo esses dados como uma interpretação possível para o estado inteiro? Ele pegou muitas vezes a amostra de uma única universidade a respeito de dados e está querendo afirmar que todas as universidades são assim, ignorando o fato das diferenças claras para começo de conversa entre universidade pública e universidade privada, que já faz com que os dados sejam completamente distintos. Que dirá então se formos falar as diferenças de uma para outra universidade, de um campus para outro. Às vezes na mesma universidade você tem campos que funcionam completamente diferentes. Então eu sempre tenho que ter um olhar muito crítico para a forma como esse pesquisador está apresentando os dados, quais são esses dados, qual é a interpretação que ele dá, qual é o texto que ele utiliza para analisar esses dados e para explicá-los, qual é o jogo de palavras que ele está utilizando. Já ouviram, imagino que tenham ouvido aquela frase que não é o que você diz, mas como você diz? Eu tenho severas críticas a essa frase, porque eu acredito que nós deveríamos sim dar mais atenção ao que é dito do que a forma necessariamente como é dita. Mas ela é bastante reveladora a respeito disso. Eu posso dizer a mesma coisa dando sentidos diferentes. Aí que também entra uma parte da minha crítica, eu acredito que quando você diz de uma maneira diferente, nem sempre você está sendo sincero no que você está dizendo. Como eu disse, você pode estar falando a verdade. Não significa que você esteja sendo honesto e sincero. Não significa que essa verdade vai abrir brechas para as interpretações que você considera como mais reais e relevantes. Muitas vezes você está falando a verdade, mas com uma margem a interpretações de acordo com o que você quer que seja interpretado. Então sempre tenha critério. Analisem a amostra, analisem método, analisem a parcela da amostra, o quanto essa amostra é significativa e relevante, quantos por cento essa amostra representa da população como um todo. Então, a pesquisa é entre, vamos pegar uma pesquisa da área biológica, é com plantas, por exemplo, laranjeiras. A pesquisa é com laranjeiras. Qual é a espécie de laranjeira que foi utilizada para essa pesquisa, o quanto ela é representativa entre todas as espécies e qualidades de laranjeiras, em que tipo de clima essa pesquisa foi realizada.
Então vocês percebam como são muitos dados a serem considerados, muitos fatores, aliás, a serem considerados na interpretação dos dados. Então tenham essa cautela. E para que nós tenhamos um desenvolvimento científico mais assertivo, mais coerente com a realidade, vamos ser muito criteriosos ao interpretar uma pesquisa científica e entender que, infelizmente, não podemos confiar em pesquisadores na sua ética como algo dado. É preciso sim questionar, é preciso rever, é preciso interpretar, é preciso olhar de maneira crítica. É isso, espero que tenham apreciado. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.